Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos de volta aqui nessa terça-feira, porque eu tinha vindo dar minha caminhada aqui de fim de tarde, mas, amigos, a notícia não para e, tendo notícia, eu volto. Consegui apurar aqui novas informações sobre o embarque do Fluminense. O time já viajou para Belo Horizonte, mas com algumas ausências inesperadas. Vem comigo que eu vou contar para você. Paulinho procurou, colocou e entrou! Tapete Grená para você, seja muito bem-vindo aqui ao canal Ilan FC. Furamos a bolha dos 35 mil inscritos em menos de 4 meses. Muito obrigado a todos. Se você ainda não é um deles, se inscreve aí embaixo, é de graça, assim como o like. O like e a inscrição são importantíssimos para o meu trabalho, e você se inscrevendo e acionando a notificação, né, o sininho, você vai ser sempre avisado de conteúdos como esse, com notícias em primeira mão, exclusivas e também opinião. Tem muito conteúdo sempre para você aqui. Like e inscrição. Muito obrigado, gente. Pois é, vamos lá. Vamos direto para a notícia, sem enrolação, porque eu trouxe um vídeo aqui mais cedo falando sobre o treinamento dessa manhã, né, lá no CT Carlos Castilho. O Fluminense ainda estava no Rio de Janeiro. Treino fechado, blindado, a 7 chaves. Diniz escondeu tudo que poderia esconder, né? Eu trouxe algumas informações, mas agora há pouco consegui apurar novas informações e que ajudam a explicar, a justificar o motivo dele ter fechado o treino completamente. Gente, a gente sabe os jogadores que não podem atuar contra o Cruzeiro. Vamos lá, né? Tem 3 jogadores suspensos. Felipe Melo, expulso, já no banco de reservas, mas expulso naquela confusão em que empurrou um funcionário do Atlético Goianiense. Felipe Melo tá fora, tá suspenso pro jogo contra o Cruzeiro. Mais 2 suspensos. Guga, 3º amarelo, e Ganso, 3º amarelo. Ambos também, já se sabia, não poderiam atuar. John Arias está com a seleção colombiana, claro, um desfalque certo. André, que já tem treinado há mais de uma semana, esse aí poderia até se esperar alguma coisa, mas a informação que eu tenho é que ele dificilmente vai ser relacionado. Pode até ser, não tem informação cravada, né? Mas a tendência é que o André não seja escalado, né? Se tiver relacionado por um acaso, não deve entrar em campo, ou pelo menos seria praticamente impossível ele começar o jogo. Mas vamos lá, vamos falar de jogadores que a gente não esperava, que todo mundo contava que estariam no jogo. O Fluminense viajou essa tarde, né, do aeroporto Galeão para Belo Horizonte, onde pega o Cruzeiro. O Fluminense hoje é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, tem o mesmo número de pontos do Vitória, só está conseguindo ser o 19º graças a um saldo de 1 gol menos ruim do que o do Vitória, né? O Fluminense tem 1 gol negativo a menos do que o Vitória. Então os jogadores embarcaram essa tarde no Galeão. E claro, tenho notícia para você porque eu tenho fonte até no Galeão, até no aeroporto. E o que eu trago para vocês é o seguinte: 4 jogadores não embarcaram essa tarde com o Fluminense. 4, né, que seria de se esperar que estivessem embarcando. São eles: Samuel Xavier, Manuel, Marcelo e Isaac. Então esses 4 ficaram fora da viagem. Samuel Xavier, Manuel, Marcelo e o atacante Isaac, o jovem Isaac. Por que eles não foram? Não tenho essa resposta exata para vocês, né? O que eu ouvi dizer é que pelo menos 1 ou 2 deles tem a ver com o departamento médico, né? Claro, pode ter sido alguém poupado, como às vezes o Marcelo é o caso, como em alguns casos o Manuel é o caso, mas não seria de se esperar isso. Por exemplo, em relação ao Isaac, que é um jovem, né, um moleque, que está tendo as suas primeiras oportunidades no time de cima agora, e nem ao Samuel Xavier, que acabou de voltar ao time, né, faria a sua 2ª partida consecutiva. Mas esses 4 não embarcaram e, portanto, não jogam, né, salvo se estiverem viajando sozinhos, né, separadamente do grupo, hoje à noite, amanhã, mas não é o que se espera. Eles não estavam com a delegação do Fluminense no embarque essa tarde, segundo essa fonte lá do aeroporto me passou, né, e o cara teve acesso à lista dos que embarcaram. Então, é disso que se trata. Como é que vai montar o time o Fernando Diniz para o jogo contra o Cruzeiro? Já era esperado que ele fizesse algumas mudanças, mas, por exemplo, na lateral direita, onde ele já não tem o Guga suspenso, agora não terá o Samuel Xavier. Quem joga na lateral direita? O mais provável, Marquinhos. Marquinhos, que andou sendo opção algumas vezes nessa posição muito recentemente. Existem outras hipóteses? Sim.
muito menos prováveis, mas Calegari está no grupo, né? E uma outra hipótese que eu ouvi é de que ele poderia, por exemplo, usar mais um zagueiro ali, ter 3 zagueiros, por exemplo, embora não tenha quase nenhum zagueiro para o jogo, né? Porque se Manuel não está disponível, não viajou, se Felipe Melo está suspenso, o Diniz tem para essa partida Marlon, Antônio Carlos e Thiago Santos. E Felipe Andrade, se você quiser ir um pouquinho mais longe. Mas esses 3 são os principais. Eu acho que desses 3, entre Marlon, Thiago Santos e Antônio Carlos, vai sair a dupla de zaga do jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Se ele, por acaso, escalar um terceiro jogador, aí pode ser que joguem esses 3. Não creio que Felipe Andrade seja candidato real a ser titular do time. Na lateral esquerda, Marcelo não viajou? O mais provável, o lógico, é que ele escale Diogo Barbosa, né? Não tem muita dúvida nisso aí. O meio-campo não vai fugir de Martinelli, Lima e Renato Augusto, já que o Ganso está suspenso. E no ataque também, claro, brota uma dúvida a mais, agora que o Isaac não viajou, era uma possibilidade até de ser titular, né? Se o Diniz barrasse o Keno, mas o provável no ataque é que a gente veja Marquinhos, Cano e Keno, ou, se o Marquinhos jogar na lateral direita, que ele bote Douglas Costa, Cano e Keno. Eu acho que não vai fugir muito disso aí não. Portanto, as notícias são essas. Fluminense viajou com mais desfalques do que era esperado e, obviamente, o que isso vai gerar é, claro, um time ainda mais modificado. Pode ser uma notícia nem tão ruim assim, né? Que o Diniz forçosamente tenha que mexer no time, tenha que criar novas alternativas, tenha que testar novos jogadores, quem sabe até testar um novo esquema, porque, repito, gente, mais do que escalação, mais do que as peças que ele vai ter que usar, eu acho que o importante é a forma como o Fluminense vai jogar. Não adianta trocar peças, não adianta trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo, ter os melhores jogadores à disposição, se o Diniz insistir numa forma que não funciona, né? Numa estratégia que não está dando resultado mais. Amplamente conhecida, manjada e facilmente neutralizada atualmente pelos adversários. Vamos esperar então para ver a escalação, né? 1 hora antes do jogo amanhã. É claro que ele entra também sob pressão nessa partida. O Diniz tem obrigação, se não de ganhar, mas de mostrar um time com alguma reação, né? Com alguma resposta, com alguma melhora. Porque, gente, se o Fluminense perder em Belo Horizonte, perder feio e não mostrar nenhuma evolução, acho que dá para dizer até que é provável que o Diniz já não esteja no cargo mais para o Fla-Flu do domingo. Tá bom? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo. Larga o like se você gosta do meu trabalho. Se inscreve no canal e a gente se vê. Um abraço.